tem chamado a atenção para a doença. Esse é o nosso assunto dessa tarde. Estou aqui com o médico veterinário, né, Marcelo Morato. Ele está aqui e vai falar um pouquinho para a gente sobre o que é a febre maculosa, né? E a gente tem o nosso convidado aqui também, que já se esparramou aqui, né? Ele já tá em casa aqui, né? Já aqui. E olha a folga, gente. Ele tá bem abusado até hoje. Tony. Mas pode ficar, Tony. Fica à vontade que você é de casa. Tá bom. Fica aí, daqui a pouco nós vamos conversar contigo. Mas, Marcelo, eu queria que você explicasse pra gente o que é essa febre maculosa que tá tão comentada nos últimos dias, mas não é uma novidade não, né? Isso. Não, tem algumas doenças que elas não são tão comuns, né? E até por elas já estarem relativamente bem estabelecidas, então elas têm diagnóstico, têm tratamento, mas às vezes acontece uma fatalidade, que nem foram esses 3 casos, né, lá na região de Campinas, e aí vem à tona e o pessoal às vezes acha que é uma coisa nova. A febre maculosa ela é basicamente uma infecção bacteriana, tá? Uma bactéria intracelular que vai causar essa febre, essa hipertermia e se caracteriza por manchas na pele também. Até por isso febre maculosa, né? Mácula é mancha. Então, é uma característica muito específica desse tipo dessa doença. E assim, e a gente já vê que, como você falou, ela já existe há bastante tempo, né? Sim. Mas agora ela veio à tona porque foram muitos casos e num local só. Então, isso daí também assusta um pouco, né? Isso. A doença, essa doença ela é transmitida por um vetor. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que tem essa doença ou você tem um cão que tem essa doença, ele não vai passar para você ou para outro cão, né? É necessário o vetor, e o vetor é um carrapato. Principalmente o carrapato estrela, mas eu tenho outras espécies ali de carrapatos que também podem fazer essa transmissão, mas o carrapato estrela ele se destaca bastante nisso, e ele precisa ficar muito tempo picando a pessoa ou o animal para transmitir a doença. Então, nesse caso, né, foram algumas pessoas que visitaram uma fazenda, muito possivelmente um carrapato se aderiu ali à pele, e a pessoa que não está com uma roupa especial para isso, ou que não faz aquela busca por esses animaizinhos, por esses carrapatos, logo depois de sair de um ambiente rural, acaba ficando predisposto a pegar essa doença. E se o diagnóstico demora para acontecer, aí potencialmente ela pode ser fatal. A gente até tá vendo ali a foto do carrapato, esse acho que é o carrapato estrela, né? Isso. Ali ele parece gigante, mas ele não é isso. Por isso que eu falei, gente, mas ele é enorme, como que as pessoas não veem? Aí depois eu fui pesquisar mais, ele é minúsculo, por isso que de repente ele fica ali e as pessoas não percebam ele, ou não coçam e tal. Mas de onde vem a febre maculosa? Nós temos uma bactéria, basicamente, que é uma bactéria que parasita as células, né, as células do sangue. Então, é literalmente uma infecção. É literalmente uma infecção. O grande diferencial dela é essa forma de transmissão que é através do carrapato. E quais que são assim, os principais sintomas? Você falou que tem o vermelhidão na pele, né? E quais que são os outros sintomas que as pessoas têm que ficar atentas também? Aí é que entra a dificuldade do diagnóstico precoce. Os sinais clínicos ou sintomas dessa doença são muito inespecíficos. São sinais como, por exemplo, letargia. Né? Letargia é o quê? Fica mais lento, fica mais caidão. Então você tem um cãozinho lá que está com essa doença, às vezes você vai reparar que ele não está querendo brincar tanto. Você pegou a chave lá para passear, a coleira para passear, e ele não levantou tão rápido quanto ele costuma levantar, não está querendo brincar tanto, parou de comer um pouco. Mas esses são sinais extremamente inespecíficos. Basicamente qualquer tipo de febre vai causar isso, vários tipos de infecções vão causar isso. Então o grande diferencial são essas manchas na pele. Importante, notou que o seu animalzinho está mais caidão, vai lá, principalmente na região da barriga, que é uma região que a gente chama de glabra, uma região que fisiologicamente não tem pelos, e olha se você não encontra alguma manchinha ali, alguma coisa do tipo. Agora que o senhor deveria estar mostrando aí sua barriga, você não mostra, né? Não está ajudando aí, mas tudo bem. Mas e quando perceber esses sinais, manchas, né? Essas manchas, o que deve fazer? Aí procurar um médico veterinário, né? Procurar um médico veterinário de confiança, porque tem tratamento. Tá? Tem tratamento. O tratamento costuma ter uma resposta boa. O grande problema, a gravidade dessa doença é quando existe uma demora para o diagnóstico. E, consequentemente, o tratamento demora para se iniciar e aí eu acabo tendo esse potencial fatal. Marcelo, e o que não deve ser feito em casos de desconfiança? Viu que ele está vermelho? Pode às vezes ser uma alergia, porque a gente sabe que eles, principalmente os pequenininhos, ficam se coçando, ficam se mexendo ali. Eu tenho em casa, sei como que é. Exato. Mas nessa desconfiança, o que não se deve fazer ali? A automedicação, né? Então, a automedicação, ela pode ou esconder sinais clínicos que vão ser importantes para o diagnóstico, ou a automedicação pode atrasar o diagnóstico. Por quê? Às vezes vai dar uma maquiada ali na febre, né? Vai entrar lá com antitérmico, uma dipirona.
passa a febre, mas não resolve o problema da infecção. Tem que lembrar que o tratamento é eliminar a bactéria, ou seja, o tratamento é através de antibióticos. Um antitérmico, uma dipirona, vai tirar a febre. Às vezes esse animalzinho vai ficar mais animado, vai até estar brincando, mas não quer dizer que você está curando ele. Você só está atrasando, às vezes, o diagnóstico. Então, antes de fazer qualquer tipo de automedicação, entrar em contato com o médico veterinário de confiança, e esse contato ele pode ser, às vezes, por uma mensagem, por um WhatsApp, ou mesmo levando para uma consulta, que é o ideal, logicamente, mas pelo menos para tirar a dúvida. Olha, ele está assim, assim, assado. Às vezes eu posso falar, viu, dá uma olhadinha na barriga dele, manda uma foto para mim. E aí a gente fala, olha, isso daí já tem um potencial de ser uma doença mais grave. Traz, porque nós vamos ter que fazer algum exame. E como que é feito esse exame? Como que é realizado esse diagnóstico para ter certeza? Ele é um exame de sangue, tá? É um exame de sangue onde é feita uma sorologia para identificar se tem essa bactéria no meu paciente. E já o tratamento, como que ele é feito? É o tratamento pós-diagnosticado ali? O tratamento, então, ele vai se dividir em duas frentes, tá? Eu tenho o tratamento da doença específica, que é através de antibiótico. Então, eu tenho uma doença causada por uma bactéria, eu vou usar um antibiótico. Porém, o antibiótico, ele leva um tempo para fazer efeito, né? Então, o antibiótico a gente sempre faz por muitos dias. E a gente faz isso porque leva tempo para ele fazer um efeito. Até ele fazer efeito, vai ser muito importante fazer o tratamento sintomático. Então, se eu tenho um animalzinho que já está um pouquinho mais avançado na doença e já desenvolveu os sinais gastrointestinais, vômito, diarreia, muitas vezes ele vai ter que ficar internado. Se ele está vomitando, eu vou ter que dar um suporte para ele. Um soro, talvez uma alimentação parenteral, uma suplementação, né? Remédio para cortar esse vômito também, para eliminar essa gastrite que ele desenvolveu. Se o paciente está com diarreia, também eu vou ter que tomar cuidado, porque daí eu abro porta para mais infecções que a gente chama de secundárias. E aí daqui a pouco não é só uma bactéria que está causando esse problema, mas são várias bactérias causando problema. Então o tratamento vai ser essas duas frentes. O antibiótico para resolver o problema e o tratamento sintomático, que daí é meu paciente que vai mandar. O que ele está tendo, eu vou tentando bloquear esses sinais, dando suporte para ele até o antibiótico fazer efeito. Marcelo, e a gente viu que esse problema maior está sendo no estado de São Paulo, ali na região de Campinas. Mas os tutores, eles precisam ter um cuidado especial aí com os passeios, com seus pets também? Aí a gente entra na parte mais importante, Mauro. Prevenção. Então, é uma doença que tem um diagnóstico já bem estabelecido, é uma doença que tem tratamento bem estabelecido. Mas o que a gente quer é fazer a prevenção. Como é uma doença que precisa de um vetor, ou seja, precisa do carrapato, o que a gente tem que fazer? Eliminar o contato com esses carrapatos ou eliminar a possibilidade de uma contaminação pelo carrapato. Primeiro, mantenha o seu animalzinho sempre com ectoparasiticida em dia. O que é o ectoparasiticida? São aqueles remedinhos que a gente dá para não ter pulga, não ter carrapato. Se não tiver carrapato, o carrapato não chega na tua casa, não chega em você e também não faz o teu animalzinho ficar doente. Então, esses medicamentos ectoparasiticidas, eu tenho vários tipos, tá? Eu tenho por via oral, que dura 30, 35 dias, e aí tem que fazer periodicamente. Eu tenho aqueles que pingam na nuca do animalzinho ou no dorso dele. Eu tenho injetável. Tenho várias formas da gente fazer essa proteção. Saiu passear com o animalzinho, dá aquela escovada nele, dá aquela olhada nele se ele tem alguma coisa, se ele tem um carrapato, alguma coisa do tipo que possa estar trazendo essa doença. E, no caso dos seres humanos, aproveitando para a gente dar a dica, esteve em uma área que potencialmente tem carrapatos, sempre usar roupas. Então, você não visitar sítio, lugares com mato alto, de chinelo, de shorts, de calção, sem camisa, porque você tem esse potencial do carrapato picar você. E se você visita alguma dessas áreas, sempre depois fazer aquela inspeção. Dá uma olhadinha lá na perna, tudo, ver se tem algum bichinho ali para retirar. Porque para ele causar essa infecção, para transmitir essa infecção, não é rápido. Não é uma picadinha que nem uma picadinha de formiga, de abelha, encostou, já dá. Não, são horas que ele tem que ficar aderido para transmitir a doença. Então a gente tem esse fator positivo de a gente conseguir evitar esses carrapatos. Até vi quem está visitando bastante esses lugares aí com roupas claras, tentar ir de bota, tampar a bota ali para não entrar no calçado. Então tem vários jeitos de evitar. Pessoal que às vezes não está acostumado e está fazendo um turismo rural, alguma coisa, sempre ter esse pensamento também, aí, esse cuidado. Né? Mas assim, e como está sendo essa atuação da medicina veterinária nesse caso, doutor? Assustou? Nessa parte preventiva.
nessa parte preventiva, né? Então a gente está fazendo muita campanha educativa agora para fazer esse ectoparasiticida, para tomar esse cuidado com os carrapatos. A gente quer ter prevenção, né? Então a cada 35 dias lá, fazer o remedinho, porque é uma coisa que a gente não vê. Se ele não tá com o carrapato, você faz o remédio e você não vê nada. Mas essa é a ideia. A ideia é a gente não ver esses bichinhos. Então a gente está trabalhando muito forte uma campanha aí de conscientização para o pessoal fazer isso. É tão importante quanto a vacina lá que a gente faz anual, tão importante quanto o vermífugo que a gente dá para o nosso animalzinho também. Então, doutora Marcela, a forma de prevenção é essa. Você pode usar, é o mesmo remédio que quase que usa para as pulgas ali. Que é a gente exatamente ou o mesmo coloca remédio. na coleira, ou você coloca na nuca, na cabeça, nuca. ali também na nuca. Então tem vários sistemas, é só você de repente procurar um médico veterinário aí, mas não automedicar. Ai, viu que tá meio vermelhinho, eu vou dar o remédio, tem esse aqui que tomou da outra vez, porque de repente não é a mesma doença, não é a mesma coisa e não pode tomar no momento, como você falou, vai só mascarar a doença ali. Então precisa ter esses cuidados aí para eles ficarem saudáveis. Esse aqui a gente tá folgado assim, porque ele já chegou mais cedo e já brincou com todo mundo, por isso que ele tá assim esparramado, Vem né? todo mundo da TV dar oi pra ele. Né? Cara? Vamos dar tchau lá pro pessoal de casa? Carinho, né? Vamos dar tchau pro pessoal de casa? O que você acha, hein? Vamos lá? Vem aqui, vem. Vamos. Vamos dar tchau lá? Dá tchau, então, pessoal de casa. Agora você já vai embora, você já brincou, já deu sua dica, já descansou? Né? Já mostrou que não tem carrapato aí, que tá lindão, Você vê né? um animalzinho que nem o Tony. O Tony, ele tem uma alergia, então ele tá sempre com a barriguinha, às vezes, vermelha. Né? E a gente não pode ficar medicando, porque senão vai esconder sinal clínico de uma doença mais grave. Que daí é uma doença de pele, que é uma outra outro tipo de problema, com outro tipo de tratamento. É isso aí, vai ser inclusive um outro assunto que nós vamos falar, que é essas doenças do frio, que eles também têm essas doenças aí, até por causa do banho, tem que secar direito, né?